A Bíblia, lá do Evangelho de João, no capítulo 4. João 4. Esse é um momento tão bom para aprendermos juntos, para nos edificar por meio da mensagem, de sua palavra. E realmente a pregação é o alimento da igreja. Há um irmão, eu lembro que lá em Manaus, ele fez a última pregação e disse: o futuro da igreja depende da boa pregação. E realmente a pregação é isso. Vai realmente nos ensinar, nos moldar, nos edificar mais e mais firmes em Jesus. Então, João, o texto é do capítulo 4, João 4, um texto muito conhecido por nós como igreja, mas aqui tem muitas lições, de fato, que vamos aprendermos juntos para realmente sermos discípulos, sermos servos e a ser, especialmente, ser como Jesus. Então, João 4. Mas antes de iniciar esse texto, essa leitura, para entender quando Jesus estava ali presente junto com uma mulher, a mulher era samaritana. Então lembra que no mundo antigo a mulher era totalmente desprezada, não era muito aceita assim, naquela região. No Novo Testamento era muito complicado para a mulher. A mulher, a criança, o escravo. Mas Jesus vai quebrar essa barreira, vai quebrar isso, porque é assim o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para entender sobre essa situação entre Jesus e a mulher samaritana, é lembrar que no passado, lá na Antiga Aliança, no Novo Testamento, lembra que antes de Salomão, Israel era assim, totalmente unidos. Mas com a morte de Salomão, houve assim, uma quebra e uma separação, uma divisão. Então, após a sua morte, 10 tribos foram para o norte e 2 foram para o sul. Então, a maioria a tribo do norte era Israel, as 10 tribos, e a do sul era Judá e Benjamim. Só que com o tempo que aconteceu, os assírios, um povo muito cruel, invadiram justamente essas tribos do norte. Houve essa invasão. E nessa invasão que aconteceu, houve muitos casamentos mistos, porque após essa invasão, aí veio o período da Babilônia, então esses judeus, né, foram ali se aproximando com esses judeus na Babilônia, mas com o tempo, aí houve que uma certa discriminação, preconceito. Não, peraí, opa, como é que pode, né? Aqueles homens. Por isso que aqui no Novo Testamento, Jesus percebeu isso. Realmente havia essa discriminação entre judeus e samaritanos. É como, de fato, fosse lá em Manaus. Por exemplo, né, eu vou até falar um pouquinho de Manaus. Nós temos o açaí. Existe uma guerra política. Qual é o melhor açaí? O de Manaus ou o de Belém, né? Até hoje tem essa guerra, né? Não sei porquê. Mas alguns dizem, não, mas o açaí de Belém é melhor. Não, o de Manaus é melhor. Então, imagina aqui com Jesus. Então, havia isso, né? Nós somos judeus. O templo é Jerusalém. Mas também havia os samaritanos. Não, temos aqui nossa adoração, nosso templo. Nós somos os melhores. E aqui realmente há uma adoração melhor porque Deus está presente. Então, havia essa guerra, essa briga política entre judeus e samaritanos. Uma questão política e até religiosa. Mas sabe, irmãos, nessa noite vamos aprendermos junto em que Jesus realmente tem poder para unir. E não importa se o fulano é do norte, se o fulano é do sul, se o fulano é do nordeste, sudeste, não interessa. Em Cristo, o Evangelho, ele nos une. Porque, irmão, sem Cristo, nós vamos julgar o irmão, julgar a pessoa. De repente alguém entra e tem um rapaz que entrou, né, entre nós, está usando boné, calça rasgada. Você começa a um preconceito, a julgar aquela pessoa.
e infelizmente até fazer um julgamento com o nosso irmão em Cristo, procurando o passado dele, vasculhando. Irmão, não tem nada a ver, porque em Cristo nós mudamos. Em Cristo, Jesus realmente faz isso, ele nos restaura. Por pior que seja o ser humano, mas Deus tem poder pelo Evangelho. Que o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Verso 3: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Agora o versículo 4: e era necessário atravessar a província de Samaria. Olha, preste atenção no versículo 4. Jesus, ele fez questão de ir naquele local para Samaria, porque era necessário. Porque lembra, havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas só que tinha aquele caminho, porque aquele caminho era um caminho melhor, um caminho mais curto de ir até Samaria. Por isso que o autor aqui, João, ele fez questão de escrever, olha, era necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, João, ele fez questão de escrever, olha, foi necessário, que Jesus fez isso. Não, eu vou por esse caminho. E ninguém disse nada, porque Jesus queria nesse caminho. E ele foi, né, com os discípulos. Versículo 5. Tanto é que você percebe que realmente existe uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Então, ou seja, você vê essa questão que realmente havia de fato isso, né? No verso 4. Versículo 5. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, olha só, Jesus estava o quê? Cansado, porque Jesus era também humano. Jesus andava muito, pregava, ensinava, mas ele era como nós, também ser humano. Sentiu cansaço físico, e com certeza estava ali morrendo de sede. Então, verso 6, estava ali a fonte de Jacó, né? Cansa da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Na versão NVI, a melhor tradução seria ao meio-dia. Por quê esse horário? Porque geralmente as mulheres iam para essa fonte de Jacó, ou era pela manhã ou à noite, né? Manhã ou à noite. Só que o horário aqui é a hora sexta, seria o quê? O horário de meio-dia. Mas por que meio-dia? Com certeza, essa mulher que vai logo aparecer com Jesus, essa mulher, a samaritana, ela tinha, né, um certo medo. Por que meio-dia? Porque meio-dia, né, não tem quase ninguém. Vai na rua meio-dia, o sol está brabo, né? Está forte. Então, quase ninguém está ali presente. Mas essa mulher vai nesse horário. Por quê? Alguma coisa, tem algo assim, oculto ou escondido. Primeiro, era uma mulher. E segundo, a gente vai entender bastante que essa mulher também ela reconheceu o quê? Os seus pecados. Talvez muitos judeus, não samaritanos, julgavam aquela mulher por preconceito, discriminação, uma série de coisas. Então, ela com vergonha, ela ia ao meio-dia, quase meio escondido. E sabe, irmãos, isso é tão ruim, porque às vezes pessoas fazem isso, ali se aproximando com medo, às vezes entra numa certa congregação entre nós, meio escondido, com vergonha. Mas o Evangelho, ele quebra essa barreira, porque Jesus ele faz isso, e tem essa aproximação de pessoas. Versículo 7. Nisto, olha só, agora sim, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Olha, meio-dia, tirar água, né? Viu? Perceberam? Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher
samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha só, a mulher já percebeu aquele homem sentado para pedir água, e ela fez essa pergunta: Senhor, você é judeu e eu sou uma simples mulher, como pode, né, que eu sou uma mulher samaritana? Então ela mesma, sabe, se discriminou, claro, né, com vergonha. Lembra o horário, né, a hora sexta, horário de meio-dia, né, horário ruim, mas ela foi isso para quê? Para tirar a água, para levar essa água, né, para a casa dela, ou para os vizinhos, não sei, mas ela foi nesse horário, escondida, com vergonha. E sabe, irmãos, é assim que age o ser humano. O ser humano sem Cristo, sem Deus, ele sente vergonha. Às vezes ele está ali escondido, não querer se aproximar. Você apresenta o evangelho e está ali com medo e com muita vergonha. O ser humano sem Cristo é assim, é como essa mulher. Ela se sente vergonha, envergonhada. Mas Jesus está ali presente para beber aquela água. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então essa mulher faz uma pergunta para Jesus, porque de fato ele falou uma água viva. Seria assim, uma água assim boa, uma fonte que não queria acabar, né? Só que o poço é muito fundo. Lembra que no mundo antigo, né, para cavar um poço tinha que cavar bastante para poder ter aquela água. Versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim que seus filhos e seu gado? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está ali presente com aquela mulher para oferecer algo melhor, uma água viva, a água da vida eterna. Então, realmente, o texto aqui apresenta isso. A igreja tem que ser como Jesus. Porque lembra que Jesus, aqui no texto, ele se aproximou-se daquela fonte para justamente se aproximar daquela mulher. E a mulher com medo, porque ela fez uma pergunta: mas Senhor, você é judeu, eu sou uma mulher, especialmente que sou uma mulher samaritana. A mulher era totalmente assim, meio afastada da sociedade, a mulher era samaritana, então não tinha como, né, estar ali com o homem presente. E ela ficou ali confusa. Mas Jesus vai o quê? Apresentar àquela mulher a melhor água, a água da vida eterna. E versículo 15 fala assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precisa vir aqui buscá-la. A mulher, ela não entendeu, né? Porque tu já pensou: olha, eu vou te dar algo melhor, uma água que você, né, uma água da vida eterna, nunca mais terá sede. Claro, né? Humanamente, na natureza é isso. Poxa, né? Que bom. Então eu quero dessa água, né? Que eu jamais iria ter todo o trabalho de sair daquele local meio-dia para tirar, né, lá da fonte tão funda, e carregar nas costas aquela água, né, até o local, até a sua casa naquela cidade. Então a pessoa, eu quero essa água, né? E nunca mais farei isso, né? Fazer todo esse esforço físico. Mas olha só o versículo 16. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não teu marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não teu marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido.
e isso disseste com verdade. Olha a situação dessa mulher. Então perceberam que por isso que essa mulher realmente ela tinha esse medo, tinha vergonha. Porque primeiro era mulher, segundo era samaritana, porque havia essa rivalidade entre os judeus e samaritanos, e terceiro, a situação dessa mulher que já tinha o quê? 5 maridos. E agora o outro fala, que ele falou Jesus, né? No 18. Agora tens, mas não é teu marido. E isso disseste com verdade. Então, realmente, uma situação bem difícil e, com certeza, aqueles homens judeus realmente rejeitavam aquela mulher. E ela, com vergonha, ia quase todo dia, né? Praticamente, ao meio-dia, tirar a água daquela fonte. Era para ser de manhã, era para ser ao anoitecer, mas era no meio-dia, no sol quente, que seria a hora sexta. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher começa a questionar, mas Senhor, né? Parece que você é profeta. Mas detalhe, ele fala assim, olha, mas tem um local que você diz que parece que a adoração ideal seria lá onde? Jerusalém. Porque lembra que havia o que? Essa rivalidade. Jerusalém é os judeus. Mas no norte, mais adiante, os samaritanos. Também ali tinha um local de adoração. Então, realmente havia 2 locais de adoração, entre judeus e samaritanos. Mas olha só que a conversa aqui que Jesus está tendo com essa mulher, ainda no versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E vós adorais o que não conheceis. E nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus afirmou, olha, a salvação ela vem primeiro dos judeus. Por quê? Porque essa mulher, ela sabia, ela entendia, né, o Antigo Testamento. Por quê? Porque lá fala claramente que a salvação realmente vinha dos judeus, vinha de Jesus. Porque Jesus veio o quê? Do leão da tribo de Judá. E realmente, de fato, Jesus, ele afirmou, a salvação vem dos judeus. Mas, diz assim o texto aqui, 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, Jesus vai explicar qual é a verdadeira adoração. A melhor adoração, vamos aplicar, né, para nós hoje em dia. A melhor adoração é o Gereçate. Não, a melhor adoração é no centro. A melhor adoração é dentro de um sítio. Não, é dentro de um prédio. Aí começa aquela questão, irmão, não tem sentido, não tem nada a ver. E assim foi com essa mulher. Uma adoração, é com os samaritanos naquele local. Não, você diz que são judeus lá em Jerusalém. Mas Jesus vai quebrar essa barreira. Porque ele fala aqui justamente no verso 24, em que já chegou, fala assim, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Meu irmão e minha irmã em Cristo, a melhor adoração não é uma adoração religiosa, não é uma adoração, eu vou adorar a Deus lá naquele monte, porque eu vou ficar mais carregado. Não é isso. Uma adoração melhor porque lá os irmãos me amam. Não é isso. A melhor adoração é essa. É uma adoração em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade. Não é uma adoração falsa, não é uma adoração mentirosa, mas uma adoração totalmente em verdade. Meu irmão, essa é a melhor adoração, em que nós, como igreja, prestamos culto ao nosso Deus. Quando eu cheguei aqui nesse local, aqui com os irmãos, nossa, meu irmão, eu assim até hoje, né? Eu estou tão feliz, porque quando o irmão veio aqui, tirou os cânticos,
orou, ceia, a oferta, nossa, isso é adoração. Simples, mas cheio de fervor, cheio de alegria, cheio de sentido que realmente Deus está presente. Ao falar com o irmão, ao abraçar, ao cumprimentar, isso é adoração. Não é uma adoração mecânica, não é uma adoração qualquer, nada, nem religiosa. Mas essa é a adoração, em espírito e em verdade. Então, foi isso que Jesus, ele fez isso com essa mulher, para apresentar essa verdadeira adoração. E no versículo 25, fala assim, 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, e nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Ou seja, Jesus falou para essa mulher, eu sou esse Messias. Irmãos, Jesus quebrou esse tabu, essa barreira. Porque lembra, Jesus não falou para ninguém que, olha, eu sou Messias. Ele falou para aquela mulher, uma simples mulher, ainda mais que era mulher samaritana. Não tem nada a ver, mas Jesus, ele fez isso. Meus irmãos e minhas irmãs, nós em Jesus, em Cristo, não deve haver nenhum julgamento, um preconceito, não. Se o irmão está em Cristo, temos que amá-lo, valorizá-lo, nada de vasculhar o passado, não tem nada a ver, porque em Cristo nós somos um, meus irmãos, e Jesus fez isso com essa mulher, e ele falou, olha, eu sou esse Messias, eu sou, porque olha, eu sei que é o Messias, que vai anunciar para todo mundo, e ele declarou aqui, no 26, eu sou o que falo contigo. Ele falou, Jesus, o Filho de Deus, falou com aquela mulher, eu sou esse Messias. Ele declarou, irmãos, por isso que a igreja, nós como cristãos, o nosso foco é Cristo, é ser como Jesus, é ser como Ele. Verso 27, neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, porque falas com ela? Ou seja, os próprios discípulos ficaram impressionados, assim, nossa, Jesus falando com uma mulher, ainda mais samaritana. Mas Jesus, ele fez isso, ele fez, porque Deus, ele quer o quê? Uma aproximação de pessoas. Irmãos, nós não somos religiosos, nós não somos julgadores. A nossa função é isso, é nos aproximar e apresentar esse verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus. O evangelho faz isso, ele salva, converte, transforma e restaura vidas. Jesus, ele fez isso pelo poder do evangelho. Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram por da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, essa mulher, ela foi de fato a primeira missionária. Saiu falando, saiu evangelizando que realmente Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus, de fato, é o Filho de Deus. A primeira mulher saiu, missionária, falando de Jesus. Sabe, irmãos, aqui nesse texto nós temos muitas lições, né, para aplicar na nossa vida. E a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que a adoração, ela é em espírito e em verdade. Irmãos, quando você vem aqui para louvar ao nosso Deus, seja no domingo, seja na semana, seja na sua casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Não é necessário qualquer um de nós, não, mas para ter uma adoração perfeita, uma adoração completa, eu vou fazer uma viagem tão longa, lá para Israel, ser batizado, pronto. Não é isso. Em qualquer lugar, você sendo batizado e você ouvir o Evangelho, você está pronto para louvar a Deus em espírito e em verdade.
Não tem motivo de você fazer qualquer coisa. Não, eu preciso recarregar minha bateria para estar num lugar melhor. Não. Aqui é esse lugar, melhor local, para louvar o nosso Deus. Não o prédio, mas a nossa vida em Jesus. Porque nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. E cada um de nós, unidos, cantando, louvando, cumprimentando, abraçando, nossa, essa adoração perfeita ao nosso Deus. Essa é a grande lição, que a adoração, ela é totalmente em espírito e em verdade. E também, meus irmãos, a outra lição que eu vejo aqui nesse texto é que o Evangelho, ele tem poder para transformar. Irmãos, essa mulher, como eu falei, essa mulher tinha vergonha. Ia ao meio-dia para tirar aquela água. Com vergonha, claro, né? De fato. Porque aqueles homens judeus apontavam o erro em sua vida. Mas Jesus fez diferente. Ele aproximou-se e mostrou por sua palavra esse evangelho. O evangelho que tem o poder, a salvação, todo aquele que crê. Então, meus irmãos, nós em nossas vidas temos evangelho. Na verdade, em nossas mãos. Em nossas mãos temos o quê? Se você chegar com alguém, a pessoa tem que crer, se arrepender, confessar, batizar e perseverar. O evangelho está em nossas mãos, pela palavra de Deus. Se fizer isso, ganhou essa pessoa para Cristo. Faça isso, sem discriminar, sem preconceito. Fale de Jesus, não aponte o erro, não condene, mas mostre com amor a palavra de Deus. Esse é o Evangelho. Faça isso, porque o Evangelho, ele nos une, nos aproxima de Deus. Mas, infelizmente, existem muitas barreiras, resistência. Às vezes, a igreja, o irmão faz isso, uma separação. Mas jamais. Seja como Jesus. Tenha misericórdia, tenha amor por aquela alma. E mostre, não a sua palavra, mas pela palavra de Deus, que é o Evangelho. Poder de Deus para salvar o ser humano. E também, meus irmãos, a outra lição que eu vejo dessa mulher é que nós devemos ser missionários. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Quando essa mulher, ela viu Jesus, que ele é o Messias, que ele declarou, essa mulher saiu falando sobre quem? Sobre Jesus. Faça isso. Seja como essa mulher. Mostre na sua vida a sua mudança, a sua transformação que ele fez por mim e por você. E a mulher, ela fez isso. Ela, de fato, nossa, realmente, ele é o Messias. Aquele que, de fato, realmente, os profetas haviam falado há muito tempo. E ela saiu espalhando, anunciando que Jesus é o Cristo, o Messias. Então, faça como essa mulher. Use a sua vida para glorificar e honrar o nome do Senhor. E, finalmente, a outra lição é que em Cristo, em Jesus, nós somos transformados. Irmãos, só Jesus pode mudar a nossa vida, somente Ele. Não importa quem éramos no passado, não importa, o passado é passado, agora em Cristo, no presente, no futuro é muito melhor, porque nós vamos usar a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Não adianta, meus irmãos, você querer, eu vou vasculhar a vida do irmão, da irmã, não faça isso. Isso é falta de educação. Você está sendo juiz com o seu irmão. Jesus não fez isso. Ele, rapaz, uma mulher, tem 5 maridos, tem isso. Será que Jesus ele apontou o erro para aquela mulher? Não, não fez isso. Ele se aproximou-se, sentou-se, dialogou e mostrou a salvação. Irmãos, é assim a igreja. Nós, como cristãos, temos que realmente nos apresentar, se aproximar, sem julgar e apontar o erro, mas mostre o amor, mostre o perdão, a misericórdia e a salvação em Jesus. Irmãos, essa é a maior lição, é ser como Jesus, falando, dialogando, se aproximando, mostrar o amor a pessoas, mostrar o amor aos irmãos. De fato, realmente, essa é a verdadeira adoração.
Porque, irmãos, se não for isso, nós seremos apenas adoradores religiosos. Você adora a Deus, está louvando, o coração cheio de maldade, julgando o irmão, apontando o erro, vivendo do pecado. Não é adoração. Adoração é essa, simples, cheia de amor, de misericórdia, porque esse é o Deus que vou servir. Ele é Espírito e é verdade. Irmãos, adoração ao Senhor é isso que Deus quer de mim e de você. Adorando a Deus e tendo uma aproximação de pessoas. Hoje, nós como igreja é isso. O nosso papel, a nossa função é mostrar o Evangelho lá fora, na família, na sua casa, no seu trabalho. Dizer, mas ele é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão religiosa. Não sou religioso, mas eu sei que no seu trabalho, na sua casa, seus parentes vão ver em você algo diferente. Mas é só um crente qualquer. Não é crente. Ele é uma pessoa transformada, porque você vai falar de Jesus na sua vida, em suas palavras e também, especialmente, em suas ações. E sendo assim, meus irmãos, Deus vai ser glorificado e haverá sim uma adoração completa em espírito e em verdade. Amém. Temos um cântico? Certo, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, irmãos. Realmente, de fato, desde quando cheguei aqui, eu sinto isso, uma adoração completa, uma adoração realmente em espírito e verdade. E vamos usar nossas vidas para honrar, glorificar ao nosso Senhor e ser como essa mulher samaritana. Ser como Jesus. Ter essa aproximação, falar desse Evangelho. Oremos. Ó Deus que está nos céus, obrigado, Pai, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Porque realmente, Deus, o Senhor nos ensina, Deus, por meio da sua palavra. Nos dá, Senhor, a tua compreensão, a tua sabedoria. Realmente, Deus, como isso fala assim, lá em Timóteo, que ela é realmente a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos repreende, Deus, e também nos educa, Senhor, para a tua justiça, a fim de que, de cada um de nós, Senhor, cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, esteja, Deus, preparado para toda boa obra, Senhor. Pai amado, que ao sair daqui, Senhor, aqui nesse local, vamos, Deus, para nossas casas, Senhor, amanhã nossos trabalhos, em qualquer lugar, para realmente mostrar, Senhor, quem é Jesus em nossas vidas. Ó Deus, ter o amor, ter a misericórdia, Senhor, o perdão, e também, ó Deus, realmente mostrar ao Senhor lá fora esse Evangelho, que é o teu poder, o poder para a salvação. Pai amado, Senhor Deus eterno, que tu, ó Pai, seja sempre louvado, hoje e amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém. Amém, Senhor. Continuem a oração.